Mente, Caráter e Personalidade, volume 1, capítulo 22. A escola e o professor. Despertar as faculdades mentais. A verdadeira educação não consiste em forçar a instrução a uma mente não preparada e indócil. As faculdades mentais deverão ser despertadas e o interesse suscitado. E isso o método divino de ensinar havia tomado em consideração. Aquele que criou a mente e estabeleceu suas leis, providenciou para o seu desenvolvimento de acordo com aquelas leis. No lar e no santuário, mediante as coisas da natureza e da arte, no trabalho e nas festas, na construção sagrada e pedras comemorativas, por meio de métodos, ritos e símbolos inumeráveis, deu Deus a Israel lições que ilustravam seus princípios e preservavam a memória de suas maravilhosas obras. Então, quando surgiam perguntas, a instrução que era dada impressionava o espírito e o coração. A educação comunica vitalizante energia. A mais elevada obra da educação não é comunicar conhecimentos meramente, mas aquela vitalizante energia recebida mediante o contato de espírito com espírito, de alma com alma. Somente vida gera vida. O mais alto desenvolvimento das faculdades mentais. É justo que a mocidade sinta dever atingir o mais alto desenvolvimento das faculdades mentais. Não queríamos restringir a educação que Deus nos pôs limites. Mas nossas consecuções de nada valerão se não forem utilizadas para a honra de Deus e bem da humanidade. Não é bom sobrecarregar a mente de estudos que exigem intensa aplicação, mas que não são introduzidos na vida prática. Perigos de algumas escolas. Muitos jovens saem das instituições de ensino com a moral degradada e as faculdades físicas debilitadas, sem nenhum conhecimento da vida prática e pouca força para cumprir os seus deveres. Ao ver estes males, tenho perguntado: devem nossos filhos e filhas tornar-se fracalhões morais e físicos a fim de obter uma educação nas escolas? Não deve ser assim. Não precisa ser assim. Se os professores e os estudantes forem fiéis às leis da natureza, que são também as leis de Deus. Todas as faculdades da mente e do corpo devem ser postas em exercício ativo para que os jovens se tornem homens e mulheres fortes e bem equilibrados. A educação deve ser resguardada. A mente será da mesma qualidade que aquilo de que se alimenta, a colheita da mesma natureza que a semente semeada. Não mostram esses fatos suficientemente a necessidade de resguardar, desde os primeiros anos, a educação dos jovens? Não seria melhor que os jovens crescessem com certo grau de ignorância quanto ao que é geralmente aceito como educação, do que se tornarem desleixados no que diz respeito à verdade de Deus? Esclarecer a relação entre Deus e o homem. É da mais alta importância que todo ser humano ao qual Deus tenha dado faculdades de raciocínio compreenda a sua relação com Deus. É para seu bem indagar a cada passo. É este o caminho do Senhor? Precisamos com toda a seriedade apelar para todo o ser humano a que compare o seu caráter com a lei de Deus, a norma de caráter para todos os que querem adentrar seu reino e tornar-se cidadãos do país celestial. Educação superior. A ciência de uma pura, sadia e coerente vida cristã é obtida pelo estudo da palavra do Senhor. Essa é a mais alta educação que qualquer ser terrestre possa obter. Essas são as lições que devem ser ensinadas aos estudantes de nossas escolas, a fim de que possam sair possuídos de pensamentos puros e mente e coração limpos, preparados para subir a escada do progresso e praticar as virtudes cristãs. Os hábitos do mestre exercem influência. Os princípios e hábitos do professor devem ser considerados de maior importância do que mesmo suas habilitações literárias. Se o professor é cristão sincero, ele sentirá a necessidade de ter interesse igual na educação física, mental, moral e espiritual de seus alunos. A fim de exercer a influência devida, deve ele ter perfeito controle sobre si mesmo e ter o coração ricamente impregnado de amor aos alunos, o qual se verá em seu olhar, suas palavras e atos. Deve ter firmeza de caráter, então poderá moldar a mente dos alunos, assim como instruí-los nas ciências. A educação primária da juventude geralmente lhes molda o caráter para toda a vida.
Os que lidam com os jovens devem ter muito cuidado para evocar as qualidades mentais, a fim de que melhor saibam como dirigir-lhes as faculdades, de modo que sejam exercidas para o seu maior bem. Suscitar as altas qualidades mentais. O máximo cuidado deve ser tomado na educação dos jovens, variando a maneira de instruí-los, de modo a suscitar as altas e nobres faculdades da mente. Os pais e professores nas escolas, por certo, são inaptos para educar devidamente as crianças, se não aprenderam primeiro as lições de domínio próprio, paciência, brandura, bondade e amor. Que importante encargo para os pais, tutores e mestres! Há muito poucos que reconhecem as indispensáveis necessidades da mente e sabem como dirigir o intelecto em desenvolvimento, os crescentes pensamentos e sentimentos dos jovens. Ser inspirados pelo Espírito Santo. Tratar com mentes humanas é a mais delicada obra que possa ser feita, e os professores devem ser inspirados pelo Espírito de Deus, a fim de que sejam habilitados a fazer a obra da maneira devida. A luta com os malfeitos. Jamais os eduqueis dando publicidade aos erros e malfeitos de qualquer escolar, pois eles considerarão uma virtude deles exporem os erros de outro. Nunca humilheis um aluno apresentando perante a classe suas ofensas e erros e pecados. Não poderíeis fazer obra mais eficaz para lhe endurecer o coração e confirmá-lo no mal do que assim procedendo. Falai e orai com ele a sós, e demonstrai a mesma ternura que Cristo vos mostrou a vós, que sois mestres. Nunca animeis qualquer estudante a criticar e falar das faltas de outro. Escondei uma multidão de pecados de todas as maneiras possíveis, seguindo, para restaurá-lo, a maneira de Cristo. Esta espécie de educação será uma bênção, fazendo-se sentir nesta vida e estendendo-se até a futura vida imortal. Plenamente habilitado para tratar com mentes humanas. Todo professor necessita de que Cristo habite em seu coração pela fé e de possuir genuíno espírito de abnegação e sacrifício por amor a Cristo. A pessoa pode ter suficiente educação e conhecimento nas ciências para lecionar, mas foi averiguado se ela possui tato e sabedoria para lidar com mentes humanas? Se os mestres não têm no coração o amor de Cristo, não se acham habilitados para serem postos em contato com crianças e para assumir as graves responsabilidades colocadas sobre eles, de educar tais crianças e jovens. Eles mesmos carecem da educação e do preparo mais elevado, e não sabem como lidar com mentes humanas. O espírito de seu próprio coração natural e insubordinado procura assumir o controle e submeter o maleável intelecto e caráter das crianças a semelhante disciplina, equivale a deixar na mente cicatrizes e lesões que jamais se dissiparão. Caso o professor não possa ser levado a sentir a responsabilidade e o cuidado que sempre deveria revelar ao lidar com mentes humanas, sua educação tem sido, em alguns casos, muito imperfeita. A instrução recebida na vida familiar tem sido prejudicial para o caráter, e é deplorável que esse caráter e essa orientação deficiente se reproduzam nas crianças colocadas sob sua direção. Responsabilidades não para os inexperientes. A escola paroquial de Battle Creek é parte importante da vinha a ser cultivada. Mentalidade bem equilibrada e caráter simétrico são necessários aos professores de qualquer ramo. Não confieis essa obra às mãos de jovens senhoras e homens jovens que não sabem como tratar com mentalidades humanas. Isso tem sido um erro e tem trazido males às crianças e jovens sob seus cuidados. Entre as crianças e os jovens existem todas as espécies de caráter com os quais tratar. Tem mente impressionável. Qualquer coisa, como uma exibição apaixonada por parte da professora, pode atalhar sua influência para o bem sobre os estudantes que lhe dão o nome de educadora. E será essa educação para o bem presente e para o eterno bem futuro das crianças e dos jovens? Esta é a correta influência a ser exercida sobre eles, para seu bem espiritual. Conselho a um professor irritadiço. Cada professor tem seu próprio traço peculiar de caráter sobre o qual vigiar, a fim de que Satanás não se sirva dele como agente seu, para destruir almas por seus traços de caráter não consagrados.
A única segurança dos professores está em aprender diariamente na escola de Cristo sua mansidão, sua humildade de coração. Então o próprio eu se ocultará em Cristo, e ele tomará humildemente o jugo de Cristo, convencido de que está tratando com sua herança. Devo declarar-lhe ter-me sido mostrado que nem sempre têm sido postos em prática os melhores métodos no trato dos erros e mal-entendidos de estudantes. E, em consequência, almas têm sido postas em perigo, perdendo-se mesmo algumas. Professores de mau gênio, movimentos imprudentes, dignidade própria têm feito má obra. Não existe forma de vício, mundanidade ou alcoolismo que tenha efeito mais daninho sobre o caráter, amargurando a alma, pondo em cortejo males que suplantam o bem, do que paixões humanas não postas sob o controle do Espírito de Deus. A ira, o sentir-se melindrado, agitado, jamais compensará. Quantos filhos pródigos são excluídos do reino de Deus devido ao caráter desleixado dos que alegam ser cristãos? Ciúme, inveja, orgulho, sentimentos descaridosos, justiça própria, suscetibilidade, suspeitar mal, rispidez, frieza, falta de simpatia, eis os atributos de Satanás. Os professores depararão com esses defeitos no caráter dos estudantes. É tremenda tarefa ter de tratar com isso. Mas ao buscar eliminar esses males, o obreiro tem frequentemente contraído atributos semelhantes, que têm maculado a alma da pessoa com quem está tratando. Precisam de temperamento equilibrado. Os mestres que trabalham nesta parte da vinha do Senhor precisam ser senhores de si mesmos, de modo a dominar o temperamento e os sentimentos, mantendo-os sujeitos ao Espírito Santo. Devem dar provas de possuir não uma experiência unilateral, mas espírito bem equilibrado, caráter simétrico. É importante a determinação de aperfeiçoar-se. As vantagens de um professor podem ter sido limitadas, de modo que ele poderá não possuir habilitações literárias tão altas como se poderia desejar. Todavia, se ele tem um conhecimento verdadeiramente profundo da natureza humana, se tem genuíno amor por sua obra, apreciação de sua grandeza e decisão de se aperfeiçoar, se ele está disposto a trabalhar fervorosamente, perseverantemente, compreenderá as necessidades de seus discípulos e, pelo seu espírito de simpatia e progresso, inspirá-los a prosseguir, procurando guiá-los avante e para cima. Nem metade das faculdades mentais é usada. É importante que tenhamos escolas intermediárias e secundárias. De nosso país e do exterior estão a chegar muitos pedidos urgentes para que se enviem obreiros. Moços e moças, os que se encontram em meia-idade e efetivamente todos os que são capazes de empenhar-se no serviço do Mestre, devem exigir de sua mente tudo o que puderem, no sentido de prepararem-se para atender a esses pedidos. Pela luz que Deus me deu, sei que não podemos fazer uso das faculdades de espírito nem com metade da diligência que cumpriria empregar-se no esforço de nos habilitarmos para maior utilidade. Combinar o natural com o espiritual e alcançar as mais altas realizações. O natural e o espiritual devem ser associados nos estudos de nossas escolas. As atividades da agricultura ilustram as lições bíblicas. As leis obedecidas pela terra revelam o fato de que ela está sob o excelso poder de um Deus infinito. Os mesmos princípios regem o mundo espiritual e o mundo natural. Separai a Deus e sua sabedoria da aquisição de conhecimento, e tereis uma educação claudicante e unilateral, morta para todas as qualidades salvadoras que dão poder ao homem, de modo que seja incapaz de obter imortalidade por meio da fé em Cristo. O autor da natureza é o autor da Bíblia. A criação e o cristianismo têm um só Deus. Todos os que se empenham na aquisição de conhecimento devem almejar atingir o mais alto grau de progresso. Avancem eles tão depressa e tão longe quanto puderem. Seja o seu campo de estudo tão amplo quanto possam abranger as faculdades, tornando a Deus sua sabedoria, apegando-se àquele que é infinito em conhecimento, que pode revelar os segredos ocultos durante séculos,
que pode solver os problemas mais difíceis para as mentes que creem naquele que é o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível. A testemunha viva para Cristo, prosseguindo em conhecer ao Senhor, saberá que como a alva será sua saída. Aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Por meio de honestidade e laboriosidade, mediante o devido cuidado do corpo, aplicando todas as faculdades mentais na aquisição de conhecimento e sabedoria nas coisas espirituais, toda a alma pode ser completa em Cristo, o qual é o modelo perfeito do homem completo. Lições corretas não podem impressionar a mente que não conhece a verdade da palavra de Deus. Mas a caída raça humana não quer compreender. Supõe que a ciência da natureza controle ao Deus da natureza. Lições corretas não podem impressionar a mente dos que não conhecem a verdade da palavra de Deus. Quando o coração e mente são submetidos a Deus, quando o homem está disposto a ser instruído, qual uma criancinha, encontrará na palavra de Deus a ciência da educação. A alta educação do mundo tem se demonstrado uma farsa. Quando mestres e alunos descerem de seus pedestais e ingressarem na escola de Cristo para dele aprender, falarão inteligentemente de alta educação, porque compreenderão que é esse conhecimento que habilita o homem a compreender a essência da ciência. São necessários auxílios visuais. O uso de comparações, quadros negros, mapas e gravuras será de auxílio na explicação destas lições e da fixação das mesmas na memória. Pais e professores devem constantemente procurar métodos aperfeiçoados. Evitar demasiada variedade de alimento mental. Deus deseja que as faculdades mentais sejam conservadas puras e limpas, mas muitas vezes é ministrada à mente demasiada variedade de alimento. É impossível que todo ele seja aproveitado e usado. O cérebro deve ser aliviado de toda a carga desnecessária. Unicamente os estudos que sejam de maior uso, não só aqui, mas também na vida futura, que proveja a melhor instrução para corpo e alma, serão transferidos para a eternidade. O estudo e a vida prática. Não convém abarrotar a mente com uma espécie de estudos que requerem intensa aplicação e esforço, mas não têm uso na vida prática. Educação desta espécie será um prejuízo ao estudante, pois esses estudos lhe tiram o desejo e a inclinação para os estudos que o habilitariam para a utilidade, capacitando-o para cumprir as responsabilidades que lhe são confiadas como cooperador de Deus, para tanto por preceito como exemplo, ajudar aos que deveria a conseguir a imortalidade. Necessidade de ensino prático. O estudo de latim e grego é de muito menos importância para nós, para o mundo e para Deus, do que o acurado estudo e uso de toda a maquinaria humana. É pecado estudar livros, negligenciando o saber tornar-se familiar com os vários ramos de utilidade na vida prática. Para alguns, é dissipação e estrita aplicação ao estudo de livros. O não empenhar a maquinaria física leva à extremada atividade do cérebro. Este torna-se então oficina de Satanás. Jamais pode ser uma vida fruída em todos os sentidos se a pessoa é ignorante acerca da casa em que vivemos. Livros de texto e moldes de pensamento. Com voz solene, o orador prosseguiu. Encontrais nesses autores, incrédulos, aquilo que possais recomendar como essencial à verdadeira educação superior? Ousaríeis recomendar seu estudo a alunos que ignoram seu verdadeiro caráter? Hábitos errados de pensamento, uma vez aceitos, tornam-se um poder despótico, que prende a mente como em garras de aço. Se muitos do que receberam e leram esses livros nunca o tivessem visto, mas tivessem aceito as palavras do Mestre Divino em seu lugar, estariam muito mais adiantados do que estão no conhecimento das divinas verdades da palavra de Deus, a qual torna os homens sábios para a salvação. Esses livros têm levado milhares, aonde Satanás levou Adão e Eva, a um conhecimento que Deus lhes proibiu que tivessem. Mediante seus ensinos, estudantes têm trocado a palavra do Senhor por fábulas. Amplos princípios da Bíblia para controlar conceitos.
Sobre a mente de todo estudante deveria ser impresso o pensamento de que a educação é um fracasso, a menos que o entendimento tenha aprendido a apanhar as verdades da revelação divina e a menos que o coração aceite os ensinamentos do Evangelho de Cristo. O estudante que, em lugar dos amplos princípios da Palavra de Deus, aceite ideias comuns e permita que o tempo e a atenção sejam absorvidos por matérias triviais, de lugar comum, verá que a mente se lhe tornará apoucada e débil. Ele perderá o poder de crescimento. A mente tem de ser educada para compreender as importantes verdades que dizem respeito à vida eterna. O melhor uso das partes componentes da maquinaria humana. Tivessem os mestres estudado as lições que o Senhor desejava que aprendessem, não haveria uma classe de estudantes cujos débitos tinham que ser liquidados por alguém, ou do contrário, ficaria o colégio arcando ao peso da pesada dívida. Os educadores não estão cumprindo nem metade de sua tarefa quando sabem que um jovem está dedicando anos de estrita aplicação ao estudo de livros, sem se empenhar em adquirir recursos para custear ele mesmo os estudos e nada fazendo na questão. Cada caso deve ser investigado, mostrando bondoso interesse e indagação acerca de cada jovem, averiguando sua situação financeira. Um dos estudos apresentados a ele como muitíssimo valioso deve ser o exercício do raciocínio que Deus lhe deu, em harmonia com suas faculdades físicas, cabeça, corpo, mãos e pés. O devido uso de si mesmo é a mais valiosa lição que aprender se possa. Não devemos fazer trabalho cerebral e parar aí, tampouco exercitar o físico e aí nos deter. Devemos, porém, fazer o melhor dos usos das várias partes que compõem a maquinaria humana: cérebro, ossos e músculos, corpo, cabeça e coração. Homem algum que não entenda como isso fazer é apto para o ministério. Os professores cooperarem na recreação. Vejo aqui na Suíça algo que julgo digno de imitação. Os professores das escolas muitas vezes saem com os alunos quando estão brincando e os ensinam a entreter-se, ficando perto para reprimir qualquer desordem ou erro. Às vezes saem com os alunos a uma longa caminhada. Aprecio isso. Penso que há menos oportunidade para as crianças cederem à tentação. Parece que os mestres participam das brincadeiras das crianças e as supervisionam. Não posso, de modo algum, aprovar a ideia de que as crianças devam sentir-se constantemente como não merecendo confiança, não podendo agir como crianças. Mas participem os professores dos entretenimentos das crianças, unam-se-lhes e mostrem que desejam vê-las felizes, e isto lhes inspirará confiança. Podem ser controladas pelo amor, mas não seguindo-as em suas refeições e em seus entretenimentos com rigorosa, inflexível severidade. Manifestar confiança nos alunos. O educador prudente, ao tratar com seus discípulos, procurará promover a confiança e fortalecer o sentimento de honra. As crianças e jovens são beneficiados se deposita neles confiança. Muitos, mesmo dentre os pequeninos, têm um elevado senso de honra. Todos desejam ser tratados com confiança e respeito, e têm direito a isso. Deve-se ter cuidado de que eles não pressintam não poderem sair ou entrar sem ser vigiados. A suspeita desmoraliza, produzindo os mesmos males que procura evitar. Em vez de vigiar continuamente, como se estivesse a suspeitar o mal, os professores que se acham em contato com seus discípulos discernirão a atitude da mente irrequieta e porão em atividade influências que contrabalançarão o mal. Levai os jovens a sentir que merecem confiança, e poucos haverá que não procurarão mostrar-se dignos dessa confiança. É essencial a confiança dos alunos. O professor deve ter aptidão para o seu trabalho. Deve ter a sabedoria e o tato exigidos para tratar com as mentes. Por maiores que sejam seus conhecimentos científicos, por excelentes que sejam suas qualificações em outros ramos, se não alcançar o respeito e a confiança de seus alunos, em vão serão seus esforços. Auxiliar os atrasados e pouco promissores. Se manifestardes aos vossos alunos bondade, amor, terna consideração, colhereis a mesma coisa em compensação.
Se os professores são severos, críticos, autoritários, insensíveis aos sentimentos alheios, receberão eles o mesmo de volta. O homem que deseja conservar seu respeito próprio e dignidade tem de ser cuidadoso para não sacrificar o respeito e a dignidade dos outros. Esta regra deve ser observada sagradamente, mesmo para com os escolares mais obtusos, mais jovens e mais desajeitados. O que Deus fará com esses jovens aparentemente desinteressantes, vós não sabeis. Deus no passado aceitou e escolheu exatamente tais tipos para fazerem por ele uma grande obra. Seu espírito, operando no coração, tem agido qual uma bateria elétrica, despertando as faculdades aparentemente entorpecidas, elevando-as à vigorosa e perseverante ação. O Senhor viu nessas pedras brutas, rudes e desinteressantes o precioso metal que resistirá ao teste de ventos e tempestades e à ardente prova do calor. Deus não vê como vê o homem. Deus não julga como julga o homem. Ele sonda o coração. Lidando com alunos obtusos. Os professores devem considerar que estão lidando com crianças, não com homens e mulheres. São crianças que têm tudo a aprender, e algumas têm tanto mais dificuldade do que outras para fazê-lo. O aluno de mente obtusa necessita de muito mais encorajamento do que tem recebido. Se forem colocados sobre esses espíritos diferentes professores que se deleitam naturalmente em dar ordens, mandar e engrandecer-se a si mesmos em sua autoridade, que procederão com parcialidade, tendo favoritos aos quais darão preferências, enquanto outros são tratados com exatidão e severidade, produzir-se-á um estado de confusão e insubordinação. O ambiente da sala de aulas afeta os estudantes. A vida religiosa de grande número de pessoas que professam ser cristãs é de molde a revelar que não são cristãos. Seus traços de caráter, hereditários e cultivados, são acariciados como preciosas habilitações, quando, em realidade, exercem deletéria influência sobre outras mentes. Em termos bem claros e simples, caminham nas faíscas que eles mesmos acenderam. Possuem uma religião sujeita às circunstâncias e controlada por elas. Se tudo parece correr da maneira que lhes apraz, e não há circunstâncias irritantes que ponham a descoberto sua natureza insubmissa e que não se assemelha à de Cristo, são condescendentes e agradáveis, e serão muito atraentes. Quando ocorrerem certas coisas na família ou em sua associação com outros que lhe perturbem a paz e provoquem seu mau gênio, se colocarem todas as circunstâncias diante de Deus e continuarem a fazer seu pedido, suplicando sua graça antes de se empenharem nas tarefas diárias como professores e conhecerem por si mesmos o poder e a graça e o amor de Cristo habitando em seu próprio coração antes de iniciarem suas labutas, anjos de Deus são levados com eles para a sala de aulas. Se entrarem, porém, na sala de aula com espírito exasperado e irritado, a atmosfera moral que circunda a sua alma deixará sua impressão sobre as crianças, que se acham sob seus cuidados. E em vez de estarem habilitados para instruir as crianças, necessitam de alguém para ensinar-lhes as lições de Jesus Cristo. Necessidade de paciência e adaptabilidade. Conselho a um professor. Não tens êxito como professor porque não tens paciência nem adaptabilidade. Não sabes como tratar com mentes humanas, nem conheces a melhor maneira de transmitir conhecimento. Se suas expectativas não se cumprem, ficas impaciente. Fruíste todas as vantagens da educação, mas não obstante, não és mestre prudente. É muito desagradável para ti inculcares ideias em mentes obtusas. Em tua juventude, careceste de disciplina e preparo, mas o espírito que manifestaste sob a correção estragou-te a vida. Os pais devem cooperar com os professores. Uma plantação negligenciada representa a mente negligenciada. Os pais devem chegar a olhar a essa questão sob prisma diferente. Devem conscientizar-se de seu dever de cooperar com o professor, encorajando a sábia disciplina e orando muito em favor daquele que está ensinando os filhos.
Não ajudarás as crianças ralhando, censurando ou desanimando-as. Tampouco farás tua parte contribuindo para que se rebelem e sejam desobedientes e indelicadas e desamáveis por causa do espírito que acalentas. Responsabilidade da comunidade religiosa. Não pode haver obra mais importante do que a devida educação de nossos jovens. Devemos guardá-los, repelindo a Satanás, para que ele não os tire de nossos braços. Quando os jovens vêm para nossos colégios, não devem ser levados a pensar que se encontram entre estranhos, que não se importam com sua alma. Deve haver pais e mães em Israel, que estejam vigilantes por essas almas, como quem deve prestar contas por elas. Irmãos e irmãs, não vos conserveis longe dos queridos jovens, como se não tivesses especial solicitude ou responsabilidade por eles. Vós, que há muito tempo haveis professado ser cristãos, tendes uma obra a fazer, a fim de paciente e bondosamente os levar pelo reto caminho. Deveis mostrar-lhes que os amais, porque são membros mais jovens da família do Senhor, a aquisição de seu sangue. Encontrando corações obstinados e disposições perversas. Nosso Redentor tinha uma natureza humana muito compreensiva. Seu coração sempre se comovia diante do manifesto desamparo da criancinha exposta a maus tratos, pois ele amava as crianças. O mais fraco clamor de sofrimento humano jamais chegava inutilmente ao seu ouvido. E todos os que assumem a responsabilidade de instruir os jovens depararão corações empedernidos, disposições perversas, e sua obra é cooperar com Deus na restauração de sua imagem moral em cada criança. Jesus, precioso Jesus, havia em sua alma um completo manancial de amor.